Mateus, capítulo de número 13, em diante. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui louvar a Deus pela rica oportunidade de nos concede estar mais uma vez aqui na congregação Monte Sinai, uma congregação abençoada, cheia do poder de Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor dirigente, pastor Chayang. Obrigado pela honra, a oportunidade. Também na pessoa do irmão João e da irmã Jane, a liderança de missões. Deus abençoe em nome de Jesus todos os componentes, que o céu possa vos abençoar poderosamente. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, Stephanie, que é uma coluna em nosso ministério e que o Senhor tem usado tremendamente. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 13, diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Você pode repetir para o seu irmão que está do seu lado, se você tiver intimidade, pegue na mão dele, olhe bem nos olhos deles e diga: meu irmão, diga mais forte, meu irmão, diante de ti há uma escolha. Repita mais uma vez: diante de ti há uma escolha. Podei vos assentar, glorificando, exaltando ao Senhor. Meus queridos, tentei ir para outro texto, mas o Espírito Santo nos levou a esta temática e disse: hoje eu quero falar de forma simples. E assim que eu cheguei, o círculo de oração cantou que Ele é a porta, e eu disse: Senhor, agora eu entendi porque o Senhor me trouxe a esta passagem. E quando nós avistamos o capítulo de número 7, vemos na verdade a finalização de um grande sermão que ainda é iniciado no capítulo 5, o sermão da montanha, ao qual contém diversos ensinamentos, aplicações práticas e advertências. E aqui no capítulo de número 7 nós vemos a finalização destes ensinamentos, e nada mais ou não menos importante do que os outros, vemos que este conjunto final de ensinamentos traz uma riqueza e uma pesada carga escatológica, até porque ensina os ouvintes, os seguidores de Jesus, a não julgarem os outros para não serem julgados, ensina a como pedir, a como buscar, a como bater diante de Deus em oração, ensina e adverte a respeito dos falsos profetas, dos seus ensinos enganadores, ensina a respeito das árvores e dos seus frutos, e pelos frutos conheceremos cada tipo de árvore. E também há, neste versículo 13 e 14, dois versículos pequenos, mas profundos e espirituais, aonde o Senhor, nesta leva de ensino a respeito da advertência dos falsos profetas, das árvores e de quem vai ou não entrar no reino de Deus, o Senhor inicia dizendo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E o Senhor continua dizendo: estreita é a porta, cujo caminho é apertado, mas que leva à vida, e são poucos que a encontram. E o que é que significa a palavra porta? Porta é o local ou objeto que nos permite acesso, que nos permite entrada e saída. E espiritualmente a aplicação é clara, é básica, é simples, como o Espírito ministrou ao meu coração, dizendo: espiritualmente diante de nós há duas portas, há duas entradas e há duas maneiras de se buscar
ou não a Deus, de estar ou não disposto a ouvir a palavra do Senhor. Diante de nós, espiritualmente, há uma escolha a ser feita. Há duas portas, há dois caminhos, há duas entradas, porém somente uma será a escolhida, somente uma será permitida. E nós, aplicando espiritualmente aos nossos dias, vemos que não é diferente dos ensinos de Cristo aos seus seguidores e ouvintes, porque a porta está diante de todos aberta, a estreita e também a larga, e muitos têm escolhido uma porta espaçosa para entrar, a porta ao qual as facilidades possibilitam uma vida sem renúncia. E quando nós olhamos as características das pessoas que buscam a porta larga, vemos que são as pessoas que querem o caminho da facilidade. É o caminho ao qual eu não vou precisar renunciar nada. É o caminho ao qual eu não vou precisar sacrificar nada. É o caminho ao qual eu não preciso estar em santidade. Eu não preciso estar diante de Deus. Eu não preciso fazer muita coisa para ser salvo, porque basta eu estar em uma igreja, basta eu fazer parte de um conjunto, basta eu acreditar em Deus, basta eu ter a fé em Jesus como único e suficiente Salvador. E eu vim aqui, irmãos, simplesmente para tirar talvez a expectativa de alguém, debaixo da autoridade do Senhor, frustrar a expectativa de alguém que talvez pensasse que alcançar o céu seria tão fácil como você imaginava, seria tão fácil como você tinha a ilusão ou a ilustração dentro da sua mente ou do seu intelecto, porque o próprio Cristo nos elucida de forma clara, simples, prática e bem objetiva. A porta larga, a porta da facilidade, é a porta que conduz à perdição, é a porta que conduz ao inferno, é a porta que te conduz para o Hades, é a porta que te conduz para um caminho distante e eterno sem Deus. E infelizmente muitas pessoas têm entrado por este caminho, porque não conseguem negar a si mesmo. Mas o próprio Cristo em Lucas, no capítulo 9, verso 23 e 24, ele vai dizer: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perdê-la-á, mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, este será salvo. Ou seja, se nós queremos salvação, se nós queremos alcançar o céu, se nós queremos morar com Jesus, é preciso negar a nós mesmos, é preciso andar na contramão do mundo, é preciso dizer não para o meu pecado, é preciso dizer não para o mundo, é preciso andar na contramão do sistema e escolher entrar na porta estreita. O fato é que muita gente não tem renunciado nada, pensa que estar com Cristo é uma aventura espiritual, pensa que estar com Cristo é simplesmente um conglomerado de reuniões e de pessoas cujas atrações e entretenimentos vão satisfazer ou ocupar temporariamente a sua mente. Mas, irmãos, servir a Cristo não significa meramente se reunir aos domingos, às quartas, às sextas, neste lindo templo. Servir a Cristo não significa meramente participar de um coral, estar cantando em um conjunto. Servir a Cristo não significa meramente você abrir a Bíblia por abrir, não significa meramente
se terá cartão de membro, a carteirinha de participante desta congregação e deste ministério. Servir a Cristo requer um pouco mais, e isso se trata de renúncia diária, isso se trata diariamente de dizer não, eu prefiro ser fiel, diariamente dizer não, eu prefiro adorar ao Senhor, diariamente ser tentado, mas resistir ao pecado, resistir ao diabo e dizer sim para Cristo, porque a palavra de Deus, aleluia, nos convida à santidade. O apóstolo Pedro, na primeira epístola, no capítulo 1, verso 15, ele diz: mas assim como é santo aquele que nos chamou, sede santo vocês também em tudo que fizerem, seja na escola, adolescente, seja na faculdade, juventude, seja no trabalho, ciclo de oração, seja na empresa, obreiros, seja na sociedade, na vizinhança, na família. Nós temos um testemunho a zelar, nós temos um nome ao qual nós carregamos, e este nome se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu não vim aqui pregar novidade, o que eu vos trago já é conhecido de todos vós, mas debaixo da orientação do Senhor, eu vim trazer a memória de alguém aqui nesse lugar, alguém que estava caminhando para o caminho de perdição, alguém que estava indo para o caminho largo, alguém que estava trilhando para o inferno. Eu vim como profeta de Deus trazer o arroz com feijão e talvez o mocotó brabo para te lembrar de que sobre ti há uma escolha, e o céu te lembra, ainda dá tempo de escolher a porta estreita. É preciso renunciar, é preciso ter uma vida de sacrifícios, é preciso ter uma vida de santidade diante de Deus, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Há falsos profetas, falsos evangelhos, cujas facilidades estão sendo pregadas, e tem muita gente indo nesta leva, tem muita gente indo nessas doutrinas, de que servir a Deus é apenas servir com o coração, servir a Deus é apenas dar a Ele o coração. Meu irmão, o coração é o centro das nossas escolhas, é o centro decisório da nossa alma, e um coração dominado por Cristo, logicamente que as suas ações também dominarão, aleluia, serão dominadas pelo Espírito Santo de Deus. O problema é que tem muita gente que quer servir a Deus dizendo é somente o coração, mas não tem nenhum pudor e nenhum temor na hora de falar, não tem nenhum pudor e nenhum temor na hora de se vestir, não tem nenhum pudor e nenhum temor na hora de representar o ministério, na hora de representar a Cristo. A minha mãe é diretora escolar por muito tempo, ela trabalhou em uma grande escola em Jacundá, e por diversas vezes os professores chegavam diante dela na diretoria e disse: Marisa, os piores alunos são os filhos dos crentes. Por quê? Porque não dão testemunho, são os mais conversadores, são os mais atentados, são os mais que estão na rodinha de prostituição falando coisas torpes. E a minha mãe não sabia onde botar a cara, porque infelizmente, irmãos, está faltando muito testemunho em muitos lugares. Quando você vê um judeu, você logicamente reconhece que é um judeu, porque judeu sabe se vestir como judeu. Judeu que é homem, ele coloca um quipá na sua cabeça. Logicamente, um judeu é reconhecido pela sua barba, a sua aparência. E ainda que você não seja alguém da lei judaica e não tenha muito conhecimento do judaísmo, mas ao ver um judeu, facilmente você vai identificar. Se nós vermos alguém, seja da religião islâmica ou budista, a gente vai reconhecer de forma fácil, porque as mulheres, elas andam totalmente cobertas, somente os olhos para o lado de fora. Os homens também são barbudos, eles usam batas. Basta olhar para quem mora na Arábia, para os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, melhor dizendo,
Basta olhar para eles, basta olhar para os budistas na Índia, e você vai reconhecer, ali se trata de um muçulmano, ali se trata de um budista. Se você olhar um padre, a maioria das vezes você vai ver ele com as suas vestes totalmente religiosas ou comportamentais, logicamente ligadas ao seu ofício. Mas, irmãos, infelizmente está cada vez mais difícil reconhecer quem é crente e quem não é. Está cada vez mais complicado saber quem é que serve a Deus e quem não serve, não somente pelo testemunho que é falho, não somente pela voz que não tem mais voz de crente, não tem mais testemunho de crente, mas sim também pelos usos e costumes, mas sim também pelo testemunho da palavra de Deus. Irmão, eu não queria falar isso, mas movido pelo Espírito eu venho trazer à memória aquilo que nos traz esperança. É preciso entrar na porta estreita, é preciso ainda dar testemunho, é preciso ainda ter identidade de crente, é preciso ainda fazer a diferença. Tem muita gente que não gosta desse tipo de palavra, tem muita gente que já não gosta mais deste tipo de ensinamento, não gosta mais nem de pregar em Mateus 7 sobre os dois caminhos. Por quê? Porque tem muita gente inflamada, tem muita gente sensível, tem muita gente com o ego aflorado, está tão acostumado a ser massageado, que quando o céu quer apertar um pouquinho para que ele entre na porta, para que ele não fique do lado de fora, ele começa a espinhar, começa a zangar, começa a se levantar. Mas, meu irmão, eu não vim aqui para agradar A ou B, eu vim aqui com compromisso com a palavra, e a palavra é clara, é objetiva, é simples, como o Senhor bradou no meu coração dizendo: há dois caminhos e diante de ti há uma escolha, e a porta do céu ainda é estreita. Para ser crente que vai morar lá, ainda precisa ter testemunho, ainda precisa dar a identidade de crente, ainda precisa falar como crente, ainda precisa se vestir como crente, ainda precisa ser fiel. O próprio Cristo vai nos dizer: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Quem não renunciar o seu próprio eu, quem não renunciar às suas próprias vontades, quem não renunciar às suas vaidades, quem não renunciar o seu tempo para investir o tempo com Deus, esse não poderá ser discípulo de Jesus. Por que é o caminho da facilidade? Por que é o caminho aonde as pessoas não querem mais renúncia? Por que é o caminho que as pessoas não querem mais sacrifício? Porque servir a Deus, ter uma vida de renúncia, ter uma vida de santidade, requer renúncia naquilo que você tanto gosta, requer renúncia da Netflix, da série, do Instagram, da rede social favorita, requer um pouquinho mais de renúncia naquilo que você gosta, naquilo que te atrai, naquilo que faz você passar o tempo, naquilo que te dá prazer. Meu irmão, para renunciar a isso você precisa ter convicção da... Eu sinto a presença de Jesus aqui neste lugar. Meu irmão, para que você possa alcançar a porta eterna, para que você possa entrar por ela, você precisa renunciar e ter a convicção de que você é salvo, ter a convicção cristã, como aprendemos hoje na EBD. O problema é que tem tanta gente que nem de EBD gosta mais. O problema é que tem muita gente que nem dos cultos de oração gostam mais. Tem muita gente que nem das campanhas de madrugada gostam mais, mas querem ir para o céu, mas querem adorar a Deus, mas querem unção no ministério. Meu irmão, não tem como. O caminho de facilidade vai te conduzir à preguiça, vai te conduzir à mornidão espiritual, vai te conduzir à morbilidade, vai te conduzir a um estágio de estabilidade, de estagnação.
aonde você não avança, você não progride, pelo contrário, você só vai caminhando mais e mais, no sentido que o mundo vai te levar, no sentido em que as coisas fluem, em que a boiada vai andando. Porque quem entra pela porta larga, além de não querer renunciar, não querer sacrifício, não querer santidade, não querer ser discípulo de Jesus, ele é influenciado pelo mundo. Ele é influenciado pelas coisas do mundo. E influência do mundo é inimizade contra o próprio Deus. Porque o apóstolo Tiago, no capítulo 4, verso 4, ele diz: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, far-se-á inimigo de Deus, e vice-versa. Porque quem quiser ser influenciado pelo mundo, ele já declarou que ele é inimigo de Deus. Quem quiser ser influenciado pelo mundo, ele já declarou que o caminho dele, a porta dele, ele já escolheu, é larga. E muita gente está sendo influenciado pelo sistema, influenciado pelos telejornais, influenciado pela tecnologia, influenciado pelo professor de esquerda e ateu da faculdade ou do ensino médio ou do fundamental, influenciado para um sistema anticristão, e muita gente sem base bíblica, porque não renuncia, não faz sacrifício para crescer na graça e no conhecimento. E se não há conhecimento, há perecimento. Como diz o profeta Oséias, o povo perece por falta de conhecer a palavra de Deus. É por isso que ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O problema é que sem conhecimento há influência externa, sem conhecimento há induzimento. E quem não conhece a Deus, quem não conhece, não sacrifica para entrar na porta estreita, não renuncia para investir tempo com Ele, é influenciado pelo sistema e consequentemente não tem nenhum pingo de vigilância. É como os cães lá de Juízes 7, quando o Senhor dá ordem a Gideão, tem 10.000 soldados ainda com ele na guerra, e o Senhor diz: manda os 10.000 soldados descerem ao ribeiro para beber água, e observe, quem beber a água com a mão, fica, quem beber como os cães, volta. E tem muita gente, como os 9.700 soldados, bebendo a água do jeitinho que bebe os cães, se curvando ao sistema, pensando do mesmo jeito da rede esgoto, falando as mesmas asneiras do jornalista, do jornaleco, das 9, das 8, falando as mesmas asneiras de Felipe Neto, de Anitta, e seja qual for o influencer, o youtuber, falando as mesmas asneiras do professor ateu que não tem nenhum temor de Deus na faculdade ou na escola, falando as mesmas asneiras que ele ouve no Instagram ou no YouTube, de quem se acha influenciador de alguém. Ah, meu irmão, ele influencia quem não tem base, quem não tem conhecimento, quem está entrando pela porta larga, porque ele vai na multidão, ele vai na leva. Todo mundo da sala está nesse rumo, então eu vou ficar assim. Se todo mundo do trabalho pensa desse jeito, eu vou entrar na caixinha, eu vou estar na linha, eu vou falar a mesma língua. Mas o Senhor não nos chamou para sermos mais um. Deus não nos chamou para sermos coniventes com o pecado. Deus não nos chamou para nos conformar. Em Romanos 12, apóstolo Paulo vai dizer: não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da nossa mente, isto é, oferecer a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo, como um culto racional. É andar na contramão do sistema e dizer: não, se vocês querem ir pela porta larga, que vá, mas eu escolho a porta estreita. Se vocês querem ir para o inferno, que vá,
mas eu escolho ir para o céu. Presbítero Bruno, tu não tem medo de não voltar aqui não, irmão? Eu tenho medo de sair desse culto e Deus dizer que eu fui covarde, como já fez uma vez. Eu fiquei com tanto medo num culto de falar a verdade, que na porta uma velhinha cega pegou na minha mão, pastor, e disse: seu covarde, por que tu não falou o que Deus mandou falar? Irmão, desde aquele dia em diante eu disse: nunca mais eu passo uma vergonha dessa. Ainda que os irmãos fiquem com raiva, ainda que alguém queira calar ou silenciar a voz deste jovem pregador, mas o Senhor disse: aleluia. Diga, minha igreja, diga quem estiver ali naquele culto, a porta do céu ainda é estreita. Buscai ao Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Isaías 55 verso 6. A porta do céu, ela não passou por reforma, ainda é apertada, ainda requer santidade, ainda requer renúncia e requer vigilância. O problema é que muitos estão sendo influenciados, muitos não estão vigiando, muitos estão sendo induzidos, e nesta indução para a porta larga não conseguem enxergar tudo o que está acontecendo. Por que Deus disse a Gideão: mande todos aqueles que beberam como cães voltarem? Por causa da vigilância. A vigilância, irmãos, é essencialmente, nestes últimos dias, indispensável. Nós não podemos negligenciá-la. E quando tratamos de vigilância, para não irmos para a porta larga, estamos falando de olhar para tudo que está acontecendo e reconhecer que é a vinda do Messias, é a vinda do Filho amado do Senhor. Quando nós olhamos para os acontecimentos climáticos, você vê que nós nunca tivemos tantos acontecimentos como nos últimos tempos, tantas coisas acontecendo. Se bem, ao bem da verdade, nós já não estamos mais nem no efeito estufa, nós estamos para lá do efeito estufa, porque a temperatura da terra está cada vez mais aquecida. Basta olhar para as últimas semanas dessa cidade. Meu irmão, nós não sabíamos como escapar de tanto calor, senão debaixo do chuveiro, ou então debaixo de uma central. Eu lá no meu escritório chamei o técnico e disse: a minha central está com defeito, olha ela aí, porque ela não consegue mais gelar aqui o escritório. Ele olhou, fez uma revisão, uma limpeza geral, e ele disse: Bruno, a tua central está novinha, está em perfeito estado, não tem nada, nem sujeira tinha, porque ela é uma central nova. Ele disse: é porque a temperatura está tão alta, está tão quente, que mais de 10 clientes me ligaram pedindo revisão nas suas centrais. Meu irmão, a temperatura aumentando, isso é um sinal iminente da volta de Jesus. Quando nós olhamos para as guerras que estão acontecendo ao redor do mundo, guerra da Rússia contra a Ucrânia, as nações árabes, todos os povos estão em alerta. Há uma iminente guerra mundial e também uma guerra econômica em andamento. Porque, irmãos, nós sabemos que tudo isso conduz à vinda do Filho do Homem. Quando nós olhamos para a natureza, nós vemos cada vez mais catástrofes e destruição. Recentemente o Havaí foi devastado por aquela onda de fogo e de fumaça, onde milhares e milhares de pessoas foram mortas, dizimadas pelo fogo. As que não morreram tiveram que escapar na água, e até algumas na água morreram pela fumaça, pela asfixia daquela fumaça tóxica. Basta olhar agora para o Rio Grande do Sul, a tragédia que acometeu aquele estado. Basta olhar para as diversas nações da África, onde a fome, onde as pestes estão cada vez maior,
volta a 2 anos atrás, volta na pandemia, 2021, 2020, uma peste nunca antes vista, faz com que toda a economia e que todos fiquem em casa, todos sejam ensaiados para o grande sistema que será implantado, aonde todos terão que obedecer às regências globais. Isto é um ensaio do que vai acontecer no anticristo, mas o Senhor está dizendo, antes que ele se manifeste, antes que o filho do pecado, como diz o apóstolo Paulo na segunda epístola a Tessalonicenses, antes que o filho do pecado se manifeste, o Senhor vem arrebatar a sua igreja. Deus vem arrebatar esse povo que vigia, esse povo que renuncia, esse povo que vai morar no céu. Devemos vigiar. Os sinais gritam: Jesus Cristo está voltando. Os sinais são iminentes da volta do Filho do Homem. Nós não podemos mais negligenciar, porque, irmãos, a escolha tem que ser feita agora. Diante de ti há uma escolha, e o caminho de facilidade, o caminho do induzimento, da influência, é o caminho da perdição. O caminho da sua vida, aonde você faz o que bem quer, aonde você toma a sua pinga, o seu cigarro a hora que você bem quer, o seu filme pornográfico que você bota nas altas madrugadas, essa vida de pecado, ela vai te levar ao inferno. Essa vida de adultério, ela vai te levar ao inferno. Essa vida de masturbação e de vilipêndio ao teu próprio corpo, ela vai te levar ao inferno. Esta vida de fofoca, de mentira e de contenda e de soluções, ela vai te levar ao inferno. Nessa hora o glória diminui, irmão Bruno. Nessa hora o glória cessa, meu irmão. Mas eu preciso pregar a Bíblia. Se há falsos profetas e enganadores que não têm mais compromisso com ela, eu ainda preciso relembrar a igreja. Eu ainda preciso trazer à memória a esperança dos santos, porque em Apocalipse 21, versículo de número 8, vai dizer: quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde fogo e enxofre. É a segunda morte. Quem não quiser entrar pela porta estreita já está carimbando o passaporte para ir para lá. E quando João escreve, movido pelo Espírito, que os tímidos vão ficar, os tímidos entram na porta larga, é porque tem muita gente que sabe a porta certa, que sabe o caminho certo, que sabe que você está caminhando na porta que te leva à destruição, mas você é tão tímido, tão retraído, que você fica pensando: o que a minha família vai pensar de mim? O que o meu amiguinho da escola, da faculdade ou do trabalho, o meu encarregado, o meu chefe vai pensar de mim? O que o meu amigo de cachaça, o meu amigo de pinga vai pensar de mim? Ele vai dizer: eu fui traíra, eu abandonei ele. O que a minha comadre, o que o meu comadre vai dizer? Que ele me vê agora na igreja dos crentes, adorando ao Deus dos crentes, indo para o ciclo de oração, participando do coral dos obreiros. O que fulano vai dizer? Não, eu prefiro ficar aqui. Deixa para amanhã, deixa para depois. E amanhã pode ser tarde, e os tímidos não herdarão o reino de Deus. E quem caminha para a porta larga, caminha rumo ao Hades. O que é o Hades? É o inferno. O Hades é o local
aonde todos aqueles que morreram sem Cristo estão aguardando o juízo final. O Hades, a Bíblia vai dizer, lá no livro de Lucas, capítulo 16, aonde o Senhor vai nos mostrar o rico e Lázaro. O rico tinha tudo de bom, tinha uma vida farta, sem renúncia, sem santidade. E o Lázaro estava à porta do rico, mendigando, comendo das migalhas como os cachorros, e os mesmos cachorros lambiam as suas chagas. E a Bíblia diz que ambos morreram. E o rico provavelmente tinha plano funerário. O rico tinha uma família grande, 5 irmãos, empregados para cada uma das funções. O rico provavelmente foi sepultado, como diz a Bíblia, em um caixão de ouro, ou um caixão totalmente chique, ou atemporal ao seu tempo. A Bíblia diz que ele foi sepultado. Agora imagina todas as honrarias, porque o rico foi sepultado. Não era qualquer pessoa, não era qualquer rico, era o rico que havia morrido. Era o rico, era o sepultamento, era o velório, era o cortejo, era algo de parar a cidade. Ele foi sepultado na sua glória, no seu dinheiro, no seu poder. Tudo ficou para os seus irmãos, tudo ficou para abrir inventário, para o processo sucessório. Ah, meus irmãos, mas quando se trata de Lázaro, Lázaro era pobre, era mendigo, cheio de chagas. Mas o que aconteceu? Quando ele morre, a Bíblia diz que não tinha plano funerário, não tinha nenhuma menção a caixão. Quem sabe não foi enterrado até como indigente. Não tinha ninguém para velar, não tinha ninguém para chorar. Mas a Bíblia diferencia que aquele Lázaro, ele veio, aleluia, aos céus, conduzido numa carruagem, conduzida por anjos, aonde o Senhor desceu do céu e disse: vai buscar meu servo, vai buscar meu ungido, vai buscar aquele que renunciou, que vigiou e que vai entrar na porta estreita. O rico foi para o Hades, Lázaro para o seio de Abraão. O Hades é lugar de lembrança, porque ele lembra de tudo que tinha. Abraão diz: lembra-te, tu tinha tudo na terra, meu filho Lázaro agora está sendo consolado. O Hades era um lugar de sede, porque ele pede: deixa com que Lázaro molhe a pontinha do dedo e coloque uma gotícula de água na minha língua. E Abraão diz: sobre nós há um imenso abismo, e quem está aí não pode vir para cá, quem está aqui não pode ir para aí, porque o Hades é lugar de separação, é lugar de trevas, é lugar de dor. Mas você não precisa ir para lá, você não precisa entrar pela porta larga, você não precisa ir para o inferno, você não precisa perder a sua alma. Jesus, ele já veio, já morreu no nosso lugar. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não precisa perecer, você não precisa ir para o inferno, você não precisa se perder, você não precisa ir para o Hades, você não precisa entrar pela porta larga. Você pode e tem a opção de escolher Jesus, porque Jesus já morreu, Jesus já foi para o inferno, ele pegou a chave de lá, pegou a chave da morte, e na cruz ele disse: tetelestai, tetelestai, está pago. A culpa que nos condenava, ele levou sobre si. As nossas dores ele levou sobre si, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, nós somos curados. Ele carregou a culpa e a condenação, para que hoje a gente tivesse a escolha. Você não precisa ir para o inferno, você não precisa ir para o Hades.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio do seu Filho amado Jesus. Mas quem quiser chegar diante do juiz, do supremo juiz, e dizer: eu me garanto, eu não quero o que Jesus fez por mim, é você e Deus. Imagine, irmãos, alguém diante de um juiz penal, criminal, eu como advogado ter algum cliente e alegar em defesa: o meu cliente não sabia que era crime, excelência, aplique uma penalidade menor ou absolve-o. Mas na introdução do direito já diz claramente: não haverá nenhum alívio ou nenhuma escusa para quem desconhece a lei. A lei existe e ela vai ser aplicada, ainda que o cliente alegue: eu não sabia que era errado. Ainda que você diante do supremo juiz chegue e diga: eu não sabia que era pecado, ninguém pregou para mim, ninguém falou de Jesus para mim. Ah, meu irmão, mas na sentença dele, como toda sentença de um juiz aqui na terra, vai ter um relatório, e esse relatório vai passar todos os dias da tua vida. Vai passar o dia que você nasceu até o dia que você morreu. Vai passar o dia que você errou, vai passar o dia que você pecou. Em toda sentença é indispensável o relatório, e o juiz vai passar o relatório de todo mundo, e ele vai fundamentar em quem? Na lei. Porque todos nós pela lei fomos condenados, porque pela lei ninguém conseguiu cumpri-la integralmente a não ser Jesus. Ele não tinha pecado, ele não cometeu nenhum crime, mas ele assumiu a nossa condenação. Ele tomou o nosso lugar na cruz e disse: eles eram culpados, mas quem vai pagar a pena, quem vai cumprir a pena sou eu. Quem agora em sã consciência vai agora na delegacia e vai assumir o lugar do maior estuprador ou bandido que estiver lá? Quem agora vai lá no presídio e dizer: superintendente, supervisor, libere, diga ao juiz desta execução que eu vou substituir fulano de tal no lugar dele na cadeia? Irmão, quem é que vai? Quem é que tem coragem de pegar a sua moto, o seu carro e agora assumir o lugar de alguém lá na cadeia? Mas Jesus, ele assumiu o nosso lugar. Para quê? Para que a gente tenha a opção de escolher. Você não precisa ir para o inferno. Mas se você dizer: eu não quero o pagamento de Jesus, eu não quero o que ele fez por mim na cruz do Calvário, eu não quero servir a ele, eu vou continuar caminhando na porta larga, eu vou continuar indo para o inferno. Diante de Deus você vai ter que se apresentar. Diante do supremo juiz que está acima do STF, você vai ter que ouvir seu relatório, e ele vai fundamentar, e ele vai aplicar o dispositivo. A sua sentença vai chegar. Quem aceitou Jesus, quem acatou o pagamento dele na cruz, vai ouvir: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado. Mas quem não quiser Jesus, vai ouvir: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que está preparado. Eu convido a igreja a ficar de pé. Eu já passei 15 minutos do meu horário. Eu peço perdão aos irmãos, mas eu preciso convidar e conhecer alguém que ainda não é crente, que ainda não fez a sua decisão pela porta estreita, que ainda não decidiu pela vida eterna com Jesus. Eu quero te convidar agora a tomar a melhor decisão da sua vida. Você aceitar a porta estreita, entrar pela porta que te conduz ao céu. Tem alguém que não é evangélico? Faça o sinal com a sua mão. Eu quero conhecer você. Não tenha timidez, não tenha vergonha. Tem um jovem ali atrás, tem outra jovem lá atrás. Tem mais alguém? A porta estreita ainda é estreita, e ainda, por enquanto, está aberta, mas está para fechar. Se você é crente, irmãos, e sabe que tem alguém que não é crente pertinho de você, chegue perto dessa pessoa, convide ela educadamente. Chegue perto dela e diga: se você quiser,
entrar hoje pela porta estreita, eu vou com você lá na frente. Convide essa pessoa, convide ela. A mensagem está sendo pregada. O céu está aberto para ti. Diante de ti há uma escolha. Escolha a vida. A igreja ora porque nós estamos em guerra. A igreja intercede porque nós estamos em guerra. Há cadeias que estão aprisionando essa pessoa. Você está querendo vir, mas você ainda está pensando no que te pode acontecer. Você está pensando, eu ainda tenho isso para resolver. Eu ainda tenho aquela pendência que eu não posso ir hoje. Mas o céu te espera agora. Já tem a primeira alma para Jesus aqui. O Messias aguardado, venha, o céu te espera. vem me buscar. Se há alguém que precisa também de reconciliação, Bruno, eu já sou crente, mas eu preciso me reconciliar. Venha, eu quero orar por você. A porta é estreita, mas ainda está aberta. A oportunidade para ti. Fale para alguém, se você quiser, eu vou com você lá na frente. Oh, aleluia. Adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui. Pra casa vou. Você não é daqui desta terra. Ele vem me buscar. Ele vem e com ele eu irei. Eu não sou daqui. Pra casa voltarei. Ele vem me buscar. Venha, E com ele venha, 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 venha. Em breve Jesus no céu vai aparecer. e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja Será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. acontecerá. A porta está aberta. A porta ainda está aberta. Eu vou orar. Eu vou orar. E eu vou entender que a minha parte eu fiz. A porta ainda está aberta. E diante de ti há uma escolha. Se você quiser, venha. A oportunidade está diante de ti. Eu vou orar e vou entender que a minha parte eu fiz. E que eventualmente o sangue de alguém que me ouviu nesta noite não estará sobre as minhas mãos. A igreja estende a mão para cá em nome de Jesus. Nós temos aqui 4 pessoas, 3. Espírito Santo, reconciliando, aceitando a Jesus, reconciliando com o Senhor. Estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Repitam após mim, Senhor Jesus. Vocês 3, repitam após mim, Senhor Jesus. Eu te aceito como meu único suficiente Salvador. Eu quero me reconciliar contigo. Escreve meu nome no livro da vida. Meu Deus, me ajuda a negar a mim mesmo e carregar a minha cruz para te seguir. Senhor, eles confessam com os lábios diante dos homens e diante do Pai o Senhor os confessa.
Perdoa, Pai, lança no mar do esquecimento todos os pecados, e que a partir de agora uma nova história passa a ser escrita. Que o Teu nome seja adorado através dos testemunhos de cada um deles. Meu Pai, que esta igreja testemunhe o que o Senhor irá fazer no ministério, na família, no trabalho, nas finanças, para que o Teu nome seja adorado e glorificado. Em o nome de Jesus, a igreja ora, a igreja glorifica e exalta o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus, abrace eles aí em nome de Jesus. Eu agradeço, igreja. Pastor Chayane, obrigado. Aleluia. A igreja pode permanecer de pé. Nós vamos estar encerrando o trabalho. Agradeço aqui o homem de Deus, presbítero Bruno, a sua esposa, irmã Stephanie. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês.